Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje, nesses encontros nem tão aleatórios, eu trouxe de volta o meu amigo Rafa. A gente se reencontra para bater um papo continuado sobre a FKR. O Rafa já esteve aqui, a gente falou mais de uma hora num bate-papo muito legal. Ele apresentou o que é a FKR pra gente, mas surgiu um monte de debate, um monte de dúvidas. Eu acho que vale um papo continuado. A gente já tem trocado muita ideia sobre isso. Seja bem-vindo, Rafa. E aí, Kiral? Cara, muito obrigado aí por me ter de volta. Bora lá. Cara, não tenho que agradecer, né? A troca de XP é um prazer, a casa é sua. Cara, então o primeiro debate que eu fiquei pensando, né? Fiquei pensativo sobre a FKR é a FKR como inspiração. Então esse movimento do pré-Dungeons and Dragons, né, o Ancient RPG, o sistema do RPG embrionário, né, o D&D em formação, pela visão de Blackmore, pela visão do jogo do Arneson. E elementos que tem ali, que tem nesse movimento, que esse movimento veio buscar lá abaixo da raiz, né, no subsolo das raízes originais do hobby. E eu pensei assim, o que isso em geral pode servir de inspiração para o nosso jogo? E um termo que a gente não falou muito no nosso último debate, mas eu acho que vale, é o elemento da diégese, que você fala muito sobre isso, né? Você quer apresentar um pouquinho para o pessoal? Tá, claro. Diegese nada mais é do que narrativa, né? É um termo, né, que a filosofia, a estética, né, o pessoal vem usando desde lá dos gregos, né, para designar justamente a narrativa, né? E se a gente está pensando num RPG, né, então a gente está pensando na existência de um mundo explícito ou implícito, né? E os jogadores se relacionam com esse mundo, seja via mecânicas, seja via narrativa. Né? Em geral, essas duas coisas caminham juntas. Né? Se eu falo, digamos assim, né, uma prática que, né, nós da OSR não gostamos, né, mas se eu falo, o mestre, Kiral, me deixa, eu posso fazer uma rolagem de persuasão, o jogador querendo acionar a mecânica, né? Qual que está Sim. sendo o movimento aí? Né, o jogador está interagindo com uma mecânica porque ele espera um desdobramento narrativo nessa mecânica. Né? E aí você vai, rola aí. Né? Digamos que você não tivesse toda a bagagem que você tem. Né? E você fala, beleza, rola aí. Tanto, beleza, passou. Né? O DC era tanto, você passou. Então essa foi uma interação, no fim, narrativa. A mecânica ela é usada como um meio para fazer avançar o jogo. Né? A ideia, né, de você trazer a diegese, a narrativa para o centro, é você inverter essa correlação. Você fala, mestre, então, né, eu vou chegar ali, eu vou falar assim, assado. Você vê claramente o jogador assim dando um migué. Né? Você sabe, por exemplo, que o jogador é originário de Baldur's Gate, e aí ele chega lá numa taverna e ele fala, não, não, porque lá na minha infância em Waterdeep, né, porque eu conhecia muitos nobres e que não sei o que, né? E aí, de repente, você quer um elemento objetivo. Eu não peço rolagem de persuasão, né? Mas digamos, para ilustrar o exemplo, né? Se você quer um elemento objetivo para determinar ali se foi sucedido ou não, aí você aciona a mecânica, né? O que seria o procedimento mais desejável, né? E aí a própria narrativa puxou, né? Trouxe a mecânica para resolver a narrativa. Né? E aí, digamos, a proposta da FKR é, quando possível, resolver a narrativa pela narrativa mesmo. Faz sentido? Faz. É possível, verossímil, né? Ou seja, possui uma razoabilidade? Então, beleza, tá feito. Né? Então, isso né, eu peguei só um exemplo, mas isso é geral. É claro que existirão aqueles momentos de dúvida, de conflito, né, e aí que o mestre talvez não se sinta tão seguro de adjudicar por conta própria. Aí é a importância
do dado, que traz a imprevisibilidade, né? Traz aquele elemento bacana que a gente curte também, né? E aí, digamos, a rolagem é realizada. Né? Mas isso quando necessário, quando a narrativa pede e quando necessário. Né? Sim. Cara, porque eu fiquei pensando assim, eu achei isso muito legal, porque primeiro que isso vai ao encontro do movimento já do que a gente tem buscado dentro da OSR, né? Que é compreender o foco do jogo mediado pelo risco, né? Então, se faz sentido, se você mitigou o problema, ok. Não tem o que ser debatido. Resolveu. E quando o risco está claro, a gente aciona a mecânica. Isso já vem dentro desse movimento. Eu já falei um pouco sobre isso no peso do dado, né? E aí, Rafa, o que eu achei legal é que a FKR ela vai algumas camadas abaixo. Então você usa um termo muito chique, que eu acho legal, que é o Play Words Not Rules, né? E cara, sabe o que eu tenho feito em relação a isso? Eu tenho usado esse XP, né? Ainda em construção, óbvio que eu estou começando a entender melhor, mas eu tenho usado isso inclusive em elementos mecânicos que são muito claros para os jogadores, como por exemplo a iniciativa. Então, de uma forma geral, né, você chega numa situação clara que vai ter um combate, a gente rola a iniciativa. Então tem aquela quebra narrativa para uma mecânica clara. E sabe que eu já tenho feito isso inclusive no DCC, cara, mas no D&D em geral e no DCC. Eu não tenho pedido iniciativa, a gente não tem rolado a iniciativa. A gente tem quase que naturalmente, de uma transição orgânica mesmo, na hora que começa um combate, pelo posicionamento ficcional que faz mais sentido, eu passo, entendeu? Faz sentido. Eu faço assim também, cara. E na dúvida, se tá assim, 50-50 ali, você tá ali na dúvida, dá preferência pro jogador. Pro jogador, né, cara, exatamente. É o pessoal que, né, se predispôs a chegar ali no teu jogo e tal, e não tô aqui defendendo a oficialização da marmelada, tá? É numa situação que tá com bastante dúvida, porque se você parar pra pensar, na grande maioria das vezes, os monstros vão ter a prioridade, porque os jogadores estão ali, né, com tocha, com armadura, fazendo barulho, estão invadindo o habitat natural dos monstros. Então, na grande maioria das situações, né, a iniciativa vai ser dos monstros, quando você começa realmente a ampliar isso, né? E, cara, é bem isso. Porque, assim, quando a gente... A OSR, ela traz um ensinamento, assim, riquíssimo, né? Sem o ensinamento da OSR, eu não teria chegado jamais nessa leitura, nesse estudo da FKR, né? Jamais. Mas, e aí, né, quando você coloca os dois lado a lado, aí você vai vendo que, na verdade, ainda tem uma demarcação mecânica significativa, que é possível, né, no meu caso, é desejável, né, tá sendo para mim assim, eu tenho experimentado assim, né, é possível você ir ainda mais a fundo na narrativa. Esse exemplo que você deu é ótimo, né, ilustra muito bem. E aí a gente poderia pensar isso de várias formas, né, a gente poderia pensar isso, o que eu gosto de pensar muito, que na verdade me trouxe a essa reflexão, né, um dos pontos assim que me deixou muito intrigado é a reflexão sobre o saving throw, né, a salvaguarda. Porque você tem lá uma salvaguarda contra magia, uma salvaguarda contra paralisia, que é uma abstração, né? Sim. Que é diferente de se falar, beleza, você tá sendo envenenado, ou você tá, né, um efeito de paralisia está sendo colocado contra você, um efeito mágico, né? E aí o que a gente faz? A gente fala, então rola aí uma salvaguarda de magia. Ou seja, a gente fica procurando a mecânica, né? E aí é o mestre, é quase aquela coisa do jogo de apertar botão, o mestre fica procurando qual o botão mecânico que ele vai acionar para conseguir adjudicar isso. Se a gente traz isso para o nível da narrativa, a minha experiência pessoal tem sido um enriquecimento absurdo. Porque aí você não está procurando o botão, você está virando para o jogador e tacando o problema no colo dele. Né? Você está envenenado, e aí? Você está tossindo lá. E isso, você trouxe aquele exemplo naquela nossa outra conversa lá do piercer, do perfurador. Né? Eu lembro que eu tinha feito isso também, instintivamente, numa das primeiras sessões de Barrel Maze que eu mestrei, com um personagem, um anão dele, a cobra picou a perna. E aí ele falou, cara, né?
bota ali um torniquete e decepa essa bosta. Eu falei, cara, tranquilo, né? Tranquilo. Eu criei ali uma... Decepa sua perna, tranquilo. Não, assim, tranquilo, ele foi me convencendo, criando uma situação, a gente rolou lá um dano, dependendo da rolagem de dano, ele teria chance de ter morrido ali, né? Mas deu certo, as rolagens ali deram certos, o cara chegou, depois ele aposentou o anão dele lá na cidade, né? Então, quando você traz pro nível narrativo, cara, enriquece demais. E mesmo uma coisa assim que a gente está muito enraizado a quantificar como pontos de vida, né, há uma reflexão no meio da FKR de também lidar com isso de forma narrativa, que é o seguinte, né, o personagem, o ogro vai te atacar, né, e o cara fala, beleza, eu ergo o meu escudo. Fala, beleza. E aí você, como mestre, pode ter até um parâmetro. Um escudo, ele absorve 1 de dano, ou um D6 de dano, seja lá qual for a métrica que você esteja usando, né? O ataque do ogro é um pouco maior, então o escudo vai para o saco e o cara vai tomar parte do dano. Então o escudo, a ação dele ali absorveu metade do dano, mais ou menos assim, né? E aí você descreve, falou, cara, você tomou no peito. E aí depois do combate você tá com alguma dor e tal, e depois do combate você pode descrever como ele tá sentindo uma dor, né? De repente você vai dando os indicativos de que ele pode estar com uma hemorragia interna. E aí, como é que você vai se virar com isso? Sim. Ó, eu ainda não cheguei aí não, sabe? Jogando, ainda não cheguei nesse nível de abstração não. Mas eu acho muito legal. De desabstração. Né? Talvez, de desabstração. Mas eu acho muito legal. Mas coisas que eu já consegui assimilar muito bem, alguns elementos, como por exemplo a iniciativa, né? Então por exemplo, o pessoal no último jogo, eles estavam enfrentando uma planta, né? Que era um bulbo coração, cheio de cipós. E aí não teve iniciativa, né? Eles estavam ali, foi exatamente isso. O cipó vem na sua direção, o que você faz? Cara, eu quero cortar o cipó no meio. Ok, ataca aí. E aí se ele errasse, eu atacava ele. Então eram os cipós rolando em volta, o tempo todo usando o posicionamento ficcional para me informar quem agia primeiro. E na dúvida eu deixava o jogador agir com o personagem primeiro. E cara, funcionou redondo. A narrativa é muito forte, né, cara? Sim. Quando você dá uma chance pra narrativa realmente aparecer, assim, ganhar uma centralidade, você tem uma força, uma gravitação muito forte, né, que vai te ajuda a dar sentido, a organizar a cena. Quando você fica fazendo aquele quebra entre narrativa e mecânica, e volta pra narrativa, e vai pra mecânica, e volta pra narrativa, é muito fácil você perder o compasso. E fica mais cansativo, né, cara? Sim. E sabe o que é uma consequência que eu reparei legal? É que, naturalmente, o jogador fica estimulado a querer ser proativo. Porque, todo, não é? Né? Porque na hora que ele vê, cara, peraí, se ele partiu pra cima e atacou primeiro, eu posso fazer isso também. E, cara, o jogo ganha uma dinâmica que a gente tem na mesa. Jogadores tímidos, que normalmente ficam de forma passiva ali, rola a iniciativa, ataca, e que com essa transição, né, já pra OSR já foi um ganho absurdo, quando a gente mudou da 5ª edição pra OSR, o ganho de experiência em jogo e participação deles melhorou absurdo. E, cara, com esses elementos novos da diegese, né? Eu tenho sentido uma dinâmica de jogo muito mais ainda mais fluida, né? Sim. Cara, muito legal. A minha experiência tem sido assim também, cara. Né, e você, assim, pra gente pensar, não é que não tenha mecânica, né? Voltando ali, né? Nós temos em geral, né, os jogos FKR privilegiam ter uma mecânica única, uma mecânica universal de resolução de conflito, né, que pode ser, eu tenho usado 2d6, né, que é o que o Arneson, né, que vinha da tradição do Wargaming, né, mas enfim, que é o que eles usavam, que tem a vantagem lá da curva de sino, né, de garantir uma regularidade maior. Então, você pode lidar com isso de duas formas. Uma delas é você operar os modificadores em tempo real. Então, digamos assim, e aí, claro, se a gente está trabalhando numa escala de 2d6, né, o +1 ele tem um peso grande, né? Sim. Então, os modificadores iriam mais no sentido do OD&D, não teria mais aquele mais 3 de força que tem no BX. Isso já seria meio exagerado, né? Então, digamos que você tenha +1
de força. Você está querendo atacar com a tua espada. Aí você tem mais 1 de força, digamos, né? E aí, se eu considero que você no nível 1, né, você já é um guerreiro competente, você talvez tenha já mais 1 de força garantido. E aí, eu deixo uma margem para levar em conta o posicionamento ficcional. Uma coisa é você estar atacando em uma posição que não é muito favorável. Aí talvez eu poderia aplicar até uma penalidade de -1 ou simplesmente deixar no 0 a 0. Aí eu aplicaria só esses mais 2 originários, né? Ou se você descreve, você traz um elemento interessante, você flanqueia, você dá um salto, você faz alguma coisa que faça sentido, né? Que dê um bônus estratégico, tático, pontual para você, eu poderia falar, não, é mais 2 por esse bônus. E aí e aí qual que é a questão? Eu poderia, sem problema nenhum, falar, então você rola aí os 2d6, eu estou aplicando mais 4. Em geral, é preferível não fazer isso para tirar o jogo dos números e manter ele da narrativa, né? O mestre computa isso, se ele quiser levar em conta esses elementos, né? Mas não diz para os jogadores, não porque quer privar os jogadores, alguma coisa assim, mas para manter a coisa fluida, né? Que na minha experiência rola muito mais fácil. Você fala, rola aí. Os meus jogadores já sabem, rolar é rolar 2d6. Pronto. E aí o oponente rola. Eu não tenho feito rolagem dinâmica versus estática, como está proposta no AD&D. Eu tenho feito como o Arneson fazia, que é rolagem dinâmica versus dinâmica. Você rola 2d6 também. Isso. Ué, você tá vindo atacar o Orc. O Orc tá tentando te atacar também. Você pode acelerar aqui. Isso que eu já vi também, cara, que é o seguinte, quem tira maior dá o dano, né? Eu já vi umas dessas. Então, mas é mais ou menos aí, mas aí não é só o dano, né? O que a gente tá levando ali é tudo que tá em jogo, né? Se você fala, eu vou correndo, eu quero correr, você vai dar um charge, digamos assim, eu vou correndo pra cima desse Orc e vou cravar a espada no meio do peito dele. Você diz isso pra mim. A gente ainda não rola nenhum dado. Eu vou falar, cara, o Orc tá vindo vindo pra cima, ele vai fazer um movimento de giro, né? E aí a gente rola. Ou então ele agacha e para o pike no seu peito, mirando no seu peito. Exato. E aí vamos supor, se você tira o dado maior, aí a tua visão de mundo se sobrepõe à minha. Aí você descreve, às vezes eu até pode pedir pro jogador, né? Ou mais ou menos óbvio, o desdobramento, né? Aí eu mesmo descrevo, tanto faz, né? Porque como a cena está sendo construída ali no calor, tem vezes, cara, que eu vou narrar, o jogador vai e narra na minha frente, entendeu? Porque fica tão dinâmico e eu deixo, porque a gente está construindo junto a cena, né? Tá muito conectado, assim, essa construção narrativa. E aí, beleza, você conseguiu, cara. Você chega antes do Orc conseguir fazer qualquer coisa, você cravou, né? E ergueu a espada dentro da barriga dele. Ou, se eu, né, rolando ali pelo Orc, tirasse melhor, aí poderia dar essa reação aí, né, que você falou. Então, em geral, a gente sempre mantém as rolagens e as ações enquanto processos dinâmicos, né? Nunca essa abstração do D&D entre rolagem dinâmica e estática, né? Então acelera bastante. Legal. Eu ainda tenho usado dentro de sistemas da OSR, né, como o DCC, como o OD&D, que eu tenho jogado nos eventos, mestrado, e o Caves and Hexes de vocês, que eu tenho mestrado uma campanha em Arcaia. Eu ainda tenho usado o sistema pós-D&D, né, e não pré-D&D, como você está... mas trazendo alguns desses elementos, como a proposta da iniciativa, evitar ficar falando elementos mecânicos o tempo todo, né, de teste, faz uma salvaguarda. Eu tenho evitado, eu acho que já tem melhorado, mas eu ainda não cheguei nesse, né, na raiz, não. Você tem uma ideia, assim, as fichas, uma ficha de FKR, é claro, a gente está falando do FKR, eu estou falando muito da minha experiência pessoal. Se você for ver 10 joguinhos FKR, provavelmente os 10 são diferentes entre si. Isso varia bastante. Mas a forma como eu tenho feito, e eu sei que tem outros que também fazem assim, é que não entra número, cara. Então, o teu personagem, ele é forte, ele é treinado em combate, você é um parágrafozinho bem pequeno, assim, que basicamente resume o que você faz. Por quê? Uma forma de lidar com a resolução universal de mecânica é aquela que eu falei. Você aplica em tempo real os modificadores pertinentes.
levando em conta, né, os aspectos inerentes, ou seja, capacidade, né, a habilidade, o fato do personagem ser treinado em combate ou não, etc., né, e os aspectos situacionais, né, o terreno, etc., e o posicionamento ficcional. Você leva tudo isso em conta, você aplica tudo ali em tempo real. Beleza, essa é uma forma. Outra forma, que eu estou cada vez mais interessado nela, que parece que é por aí que o pessoal realmente jogava, é não aplicar bônus nenhum. Porque, digamos assim, o diferencial entre um guerreiro aprendiz e um guerreiro veterano não está na probabilidade, porque a probabilidade leva em conta simultaneamente todos esses aspectos, internos e externos. A dificuldade está no impacto e nas consequências inerentes. Você quer ver um exemplo muito bom? Fiquei curioso com esse ponto seu aí. Cara, um exemplo Eu tô pensativo aqui. O exemplo de furtividade, ó, você vai ver, vai ficar bem fácil de visualizar. Você tem aquele personagem, digamos assim, um clérigo, um guerreiro, alguém que está ali com uma armadura média, para não pegar armadura pesada e aí bagunçar o meu exemplo, né? Alguém que está ali com uma armadura que não daria uma penalidade tão grande para ele tentar passar furtivo, né? E aí ele vai lá e tal, aí você, no momento crucial ali, você pede a rolagem, e aí ele falha. E aí, a mesma situação com um ladrão, né, alguém que tenha, digamos, essa predisposição, né, para andar furtivo e tal, ele vai lá, parará, na mesma situação, vai lá e falha. Como interpretar a falha do guerreiro e a falha do ladrão? A falha do guerreiro é aquela falha que, tipo, pisa numa pedra, faz alguma coisa, todo mundo olha e, né, os invasores já imediatamente tomam conhecimento do guerreiro. A falha do ladrão é aquela bem clichêzona do tipo, houve um barulhinho assim, oi, tem alguém aí? Tem alguém aí? Não é aquela falha imediata. Por quê? Porque ela chama, por exemplo, né, no caso de um guarda, o guarda ficaria alerta por um barulho, mas não sabia o que é ainda. Isso, e aí ele vai procurar, coisa assim, né? E aí, dependendo de como o jogador lidar com a situação, se ele, por exemplo, pensar rápido, jogar uma pedrinha lá do outro lado, chamando a atenção imediatamente do guarda para o outro lado, ele conseguiu contornar o risco ali, né? Então, é essa a questão. E tem um personagem, né, um cara, que é o Michael Monard, né, que ele foi jogador original tanto do Arneson, quanto do Gygax, quanto do Barker, lá do Empire of the Petal Throne, né? E ele deu uma entrevista muito, muito interessante. Ele, se quiser saber uma curiosidade, ele que propôs o FKR. Ele propôs uns 3 anos atrás, no fórum ODD 74, até teve uma certa repercussão, mas não seguiu adiante, né? E aí agora, né, 2020, isso foi retomado, mas ele foi um dos propositores lá atrás. E ele usou esse nome. Ele falou, eu sinto falta do Free Kriegspiel, que é o que a gente estava jogando lá naquela época. e isso não está na OSR. E ele é bem crítico à OSR. Ele fala, olha, essa OSR eu não me reconheço nisso, né? Porque a gente não jogava ODD, a gente não jogava isso e aquilo, a gente jogava Blackmoor, a gente jogava Greyhawk, né? As regras eram um mal necessário, né? Agora, quando as regras começam a eclipsar a imersão no mundo, aí as regras de um mal necessário se tornam um problema, né? Então, o que o Mike Monard fala? Ele fala assim, olha lá os títulos de classe, né, do ODD e, né, de algumas edições do D&D posterior, né? Façamos de conta que aquelas nomenclaturas não é uma coisa que eles colocaram por capricho. Então, o que um erro de um espadachim aprendiz significa comparado ao erro de um mestre, né, de um espadachim mestre, né, um espadachim herói, super-herói. Você vai amenizando ou aumentando a gravidade dos erros. Exato. Baseado na experiência dos acertos. E a gravidade dos acertos também. Legal, cara, bem legal, gostei. Vou refletir mais sobre isso, vou pensar, mas eu gostei da dica. É uma coisa que eu me deparei bem recente nisso, nessa discussão. A princípio eu tinha achado isso muito estranho. Como assim? Né? Porque a gente tende a pensar, né, os modificadores e tal como o elemento
digamos assim, que torna mais ou menos possível o sucesso de uma ação. Ou provável. Sim, Exato. cara, legal. Tipo, o ladrão, né? Vamos pegar o exemplo do ladrão. Ele tem 15% de chance de esconder nas sombras no nível baixo, 50% no nível mais alto. Aí o que automaticamente a gente pensa? Um ladrão de nível mais alto, ele esconde, provavelmente, ele tem uma probabilidade maior de esconder nas sombras. Metade das vezes ele some. E na verdade a gente pode reinterpretar isso, né? Na falha, por exemplo. Eu vi num desses grupos de discussão FKR, o pessoal falava muito da questão que você diz lá no vídeo, né, a questão do peso da rolagem. Parece que no FKR, sobretudo jogando assim, sem modificadores, o peso da rolagem se torna assim imenso. Porque eles até falaram assim, ó, me parece que o diferencial do jogo do Arneson, do jogo do pessoal, não é a forma como eles rolavam os dados, mas era quando eles rolavam os dados. Em que momento que a rolagem era invocada. Isso, né? Eu entendo. E uma coisa que eu já tenho trabalhado, não é dentro da FKR, mas dentro da OSR, né? Agora é claro que eu quero pegar esse XP adicional, mas eu já tenho trabalhado isso, já tem mais de ano com um grupo aqui. E é o que eu tenho trazido também como discussão no canal, que a ideia dentro do Old School pra mim, a ideia o dado, ele é um momento de clímax. Então, quanto menos você tiver perícia, fit, menos elementos de ficha, a rolagem se torna cada vez mais difícil. E a ideia para ela ser uma aposta. Então, eu vou buscar a solução de forma criativa para eu não rolar o dado. Porque se o dado for muito favorável, eu vou querer rolar o dado, né? Uhum. Então é o que eu penso, é uma discussão que eu tenho muito sobre, por exemplo, se você é perito em seguir trilha, aí isso te dá uma expertise, né, que é a habilidade da quinta edição que te dá vantagem. Então você tem tantos elementos de bônus, vantagem e efeitos que o dado passa a não ser uma ameaça, ele passa a ser desejado. Eu quero rolar o dado. O problema é que quando você quer rolar o dado, na minha análise, é que ele enfraquece o poder narrativo. Ao invés de você interagir com a cena e buscar na dialética enriquecer toda a narrativa, isso não te interessa, porque se você rolar o dado vai ser fácil. Então você quer acelerar a rolagem do dado. Às vezes intuitivo, você não pensa nisso, né? Não, claro, o jogador que está agindo assim, até de vez em quando, né, nas discussões e tal, o pessoal começa a criticar algumas coisas, né, que se tornaram práticas comuns, assim, vícios, né, em função do RPG moderno, e eu vou logo em defesa desses indivíduos, né, pensando, olha, isso não é um erro individual, isso é toda uma cultura de jogo que vem sendo disseminada, e obviamente que nós temos uma parcela de culpa nisso, né. Então, vamos tentar tirar um pouco essa coisa do apontar o dedo para o indivíduo, né? Ai, porque rouba no dado, ai, porque, né, marmelada, HP flutuante, ou sei lá o que flutuante. Não, pessoal, vamos trazer um debate rico, vamos tentar pensar o porquê que essas práticas se tornaram naturalizadas. Vamos desnaturalizar isso, né? Eu acho também, ficar só apontando o dedo e zombando, às vezes você coloca a pessoa na defensiva e ele nem vai refletir sobre isso. Ele nem vai ouvir o que você está falando, ele vai desintonizar do teu canal e vai assistir outro canal. Fala, por que eu vou ficar sendo ofendido aqui? E claro, né? Sim. Poxa, tá louco, né? E, cara, ó, só pra pegar esse gancho que você... Ó, e aí já vale aqui pro pessoal que tá nos ouvindo aí, cara, a gente aqui tá sempre aberto ao debate. Claro, mesmo que você não concorde com nada, fala assim, cara, eu acho que esse negócio de FKR aí é marmelada. Compartilha aqui, deixa o seu comentário que a gente vai cada vez mais trazer vídeos. Às vezes o seu comentário aqui instiga a gente a trazer um debate 3 sobre isso. Sim, uma provocação, né? Às vezes uma provocação é o que precisa, né? Pra despertar E assim, eu nem entrei de cabeça. O Rafa entrou de cabeça na FKR, né? Eu nem entrei de cabeça. Eu tô explorando ali alguns elementos para melhorar o nosso jogo, mas é claro que é um XP em construção então deixa nos comentários aí o que você acha, né, Rafa? De acordo? Claro. Agora é o seguinte... Ó, deixa eu só aproveitar o deixa ali, manda antes que muda de assunto e eu esqueça. O que você falava, né? De certa forma, talvez eu vou antecipar um pouco um tópico mais à frente, mas é porque eu acho que isso é bem importante.
né? E está diretamente relacionado a essa questão que você trouxe agora do ato de acionar a rolagem, né? E é uma coisa que me trouxe uma reflexão bem assim inesperada, porque a gente vê muito, né? Inclusive, né, conversando ali entre nós, né, nos grupos do SR que nós participamos, né, parece ser uma conclusão bastante consolidada entre o pessoal que curte o estilo de jogo SR, é que o sweet spot, né, assim, o ponto privilegiado para jogar um SR são os níveis baixos, que depois, né, depois do nível 4, 5, 6, 7, o jogo começa a afastar, digamos, né, de uma narrativa mais pé no chão e vai em sentido a uma narrativa épica, mesmo em jogos OSR. Agora, olha que interessante, se a gente em nenhum momento aplica modificadores, a rolagem sempre vai ser indesejada. Se a gente só interpreta como o impacto e a consequência das ações baseadas, né, obviamente, na posição do personagem no mundo, né, se a gente quiser chamar pelo termo não diegético nível, ou pelo termo diegético, né, a competência, né, o quanto o personagem é experiente e tal, a rolagem sempre vai ser uma aposta, né, e sempre indesejada. Então, os jogadores a qualquer momento, a qualquer nível de força, de poder que eles tiverem, eles vão estar sempre tentando pensar de forma narrativa, de forma imersiva, porque, cara, essa que me parece ser a questão central desse estilo, né? Essa proposta é justamente a imersão no mundo. E uma coisa muito interessante, quando você vê essas entrevistas, né, isso está presente lá no Michael Monard, mas não só, vários dos jogadores originais, eles falam em primeira pessoa, cara. O Rob Kuntz falando, então, quando o Gygax foi narrar para mim ali, eu estava fazendo uma exploração solitária ali, sozinho, no Castelo Greyhawk, porque eu desci pelo andar tal, depois eu fiz isso, eu fiz aquilo lá, e o pessoal descrevendo algo que eles fizeram há 40 anos, cara, um nível de detalhes, de vivacidade absurdo. Sim. Mas a gente joga na primeira pessoa também, não entende? Não, cara, mas será? Porque o meu personagem isso, meu personagem aquilo. Né? Isso aí é legal, isso aí é o Caverna jogando, do Dragão, é você né? descrevendo para outra pessoa, entendeu? Mas é o Caverna do Dragão, jogador-personagem. Sim, mas isso só é possível com um grau de imersão muito grande. Com certeza. Se você pensa o teu personagem como uma ficha, seja ela uma ficha mais parruda como dentro de um D&D moderno, ou mesmo uma ficha mais enxuta como, né, no SR, você continua pensando como uma ficha. Sim. O seu personagem, ele é um modificador 2 para força, um modificador 1 ele é um bônus, defesa, ele é um número, né, cara? Ele tem 10 de saving throw para não sei o que, ele tem 20 e tantos de HP. Sim. Né? Inclusive é um debate que eu tenho, o pessoal fala, às vezes, eu ouço algumas críticas, de que a letalidade da OSR banaliza o personagem. Você não consegue se sentir imerso como se fosse o personagem, porque ele é tão frágil que ele vai morrer, vai ser descartável e você não cria vínculo. E, na verdade, o que eu truco ao contrário é que eu falo o seguinte, cara, se você pega os jogos mais modernos em que os personagens são muito poderosos, é muito mais difícil você se sentir sendo o personagem. Ao invés de você pensar que é você projetado como um mago na fantasia, né? Eu seria a minha versão de um mago, ou a minha versão de um bárbaro. É o bárbaro, né? Você tá ali interpretando e controlando uma ficha. Porque na minha análise, esse sistema, a letalidade, ela traz aquele sentimento que humaniza o personagem. Ele te coloca com medo real, né, ou pelo menos tenta colocar com medo real da experiência que está sendo vivenciada na mesa ali. É uma das coisas que eu tento debater, né? Sim. Cara, sobre essa questão da letalidade, né? Eu lembro até desses tempos atrás conversando também em um grupo, né? E aí eu trouxe a informação, que eu até achei que fosse bastante disseminada, que o Gygax começava, os jogadores começavam no nível 3, né, nos jogos dele. Ele não gostava do nível 1 e 2 pela alta mortalidade, ele já começava logo no nível 3. E o pessoal ficou meio, mas como assim? Será? Isso é migué e tal. Aí um post do próprio Gygax, que o Gygax, né, ele
pegou essa época dos fóruns e tal, então tem lá não lembro em qual dos fóruns, se é o Dragon's Foot, qual fórum que é, tem uma centena de postagens do Gygax, né? Então esse material está à disposição para todo mundo verificar, do próprio, né? Dizendo, dando um insight dele sobre várias coisas, né? Então, assim, isso parece ser um problema mesmo. É claro que é possível, como, né, o Greg Gillespie fala, né, que nos jogos dele acontece, né, que é aquela coisa bem, né, o personagem morreu, todo mundo dá risada, rola outro e vai. É claro que isso é possível, né, e se todo mundo na mesa curte e tal, não tem problema nenhum, perfeito, ótimo. Agora, se você quer, né, se você tem um perfil de você tender não sei se apegar, porque o apego, né, geralmente vem com essa conotação negativa, né, mas se você tem o costume de simpatizar, né, se vincular com o personagem, eu acho que tem outras formas do jogo ser conduzido. E aí isso traz uma questão que eu acho até que a gente discutiu da última vez, né, que é sobre a dificuldade, uma suposta dificuldade que teria para estabelecer os parâmetros de risco, né? Porque, digamos, no old school a gente tem algumas possibilidades, né? Falar, olha, então é uma chance de 2 em 6, né? Olha, você sabe, o ogro ou sei lá quem vai bater com 2d6. Se eu tô com 8 de vida, eu sei mais ou menos ali se a chance de eu sobreviver ou não, né? Agora, uma coisa que eu tenho reparado, quando você traz os parâmetros para o eixo narrativo, os parâmetros ficam mais tangíveis. Por quê? Né? Então, digamos assim, você toma uma espadada, né? E aí você está com a tua barriga sangrando. Isso gera um efeito imediato. E aí você vira para o jogador, a tua barriga está sangrando, o que você vai fazer? E aí termina o combate, ele vai lá, ele faz um curativo, e ele fica desesperado. Ele fala, cara, eu preciso voltar para a cidade, eu preciso, pelo amor de Deus, eu preciso dar um jeito nisso. Agora, se o cara tem 8 de vida, se ele toma 6, ele fica com 2, né? Nenhum mestre que eu conheça, pelo menos, vai trazer uma consequência narrativa para essa diminuição de vida, porque o HP, né, o health points ali, né, os hit points, os pontos de vida são abstratos no D&D. Agora, quando você traz isso para termos narrativos, você gera consequências imediatas, cara, fica muito... Porque o jogador percebe, ele fala, cara, peraí, minha barriga tá sangrando. Sim. Eu que sou louco de continuar nessa expedição, eu vou procurar uma outra coisa. E aí isso vai gerando situações extremamente imprevisíveis. Eu fiz isso, cara, naquela história que eu contei do Piercer, né? O anão né? Tomou 5 de dano, ele tinha 6 de vida... E o Piercer furou o ombro dele. E aí, cara, a gente sorteou se era o braço direito ou esquerdo. Saiu o braço esquerdo, o braço do escudo. E aí, cara, a gente assumiu na hora que ele não conseguia articular bem o braço do escudo. Ele tava muito dolorido. Eles fizeram um curativo, pararam ali pra fazer um curativo nele e resolveram narrativamente esse problema, mas ele não pôde usar o escudo. Então ele fez uma atadura, ele andou enfaixado o resto da aventura e ele não usou o escudo. E cara, não tinha nenhuma regra falando se podia ou não podia usar, mas a gente passou o peso pra narrativa. Sim. Porque pra mim, ficcionalmente, a criatura caindo de cima e aplicando 5 de dano numa possibilidade de 1 a 6, eu interpretei no meu teatro da mente que ele caiu no ombro. E o que é legal é que o jogador compra. Ao invés de ele ficar trocando, poxa, né? A mentalidade moderna fica muito... fura, tá caindo, ele fez um furo, isso. É claro. E a mentalidade moderna fica muito trocando em regra. Não, mas não tem regra. Aí vai buscar um cara lá, o Mike Mills, lá no Twitter dele pra... Deixa o Mike Mills, fala sério. Cara, mas é o seguinte, eu fiz um vídeo que depois eu vou te mandar, porque a gente tá gravando esse aqui, ele ainda não saiu, mas quando esse vídeo sair, ele já vai ter saído, que é exatamente uma reflexão que eu fiz sobre efeitos de letalidade e algumas alternativas que eu já uso, e algumas dicas que você pode usar, que na minha análise corrigem de forma melhor, são abordagens melhores do que você ter que apelar para articular um dado, manipular um dado atrás do escudo do mestre. São alternativas de design como essa, por exemplo, do Gygax, de começar em nível maior. E aí a gente pode depois fazer um XP da vez reagindo a esse vídeo. Eu vou deixar aquele vídeo ali pra gente não fazer esse aqui gigantesco. Fechou? Beleza. A gente faz um outro, porque isso é um papo que eu adoro, cara. E aí a partir daquele vídeo a gente faz mais um. Porque agora eu fiquei pensando o seguinte.
Ô Rafa, vamos ver o que você acha disso. A gente teve a quinta edição, né, com o Geek and Sundry e depois a Critical Role se descolando do Geek and Sundry. Eles começaram a fazer stream de D&D quinta edição e isso impulsionou um jogo online muito forte. Foi um dos combustíveis, né, muito relevantes para o Dungeons and Dragons quinta edição, para o RPG em geral. E nesse cenário de pandemia, muita gente tem passado a jogar online e muita gente tem passado a acompanhar stream, né? Uma coisa que a cada mês sai stream nova, novos jogos, RPG por stream. E o que eu fiquei pensando, né, sobre essas discussões nossas, o debate do FKR, eu quero ver o que você pensa disso. Porque de uma forma geral, eu acompanhava muito stream há uns anos atrás, depois eu não consigo mais acompanhar, mas eu acompanhei muito. E uma das coisas que eu achava mais cansativa era o combate, porque era stream principalmente de Dungeons and Dragons quinta edição. E cara, você sentar ali e ficar vendo 2-3 horas de combate é extremamente cansativo. Tá doido. Cara. É assustador. E eu fico uma tortura, né? Cara, eu fico pensando assim, primeiro, eu já não aguento combate na minha mesa de 3 horas. Imagina assistir, cara. Então, assim, é muito cansativo. E eu fico pensando, cara, a OSR o combate em 5 minutos. Porque é muito rápido, é uma dinâmica muito narrativa. Você não precisa ficar apelando pra tática, pra feat. Então ele é muito colorido, muito mais emocionante na minha análise. O que você acha disso, cara? Não só da OSR, mas esses elementos FKR que trazem mais peso ainda narrativo. Você acha que isso tem ganho ou não pra stream, cara? O FKR stream, o que você tem pra dizer em relação a isso? Então, cara, ó, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Eu tenho pensado no FKR em como dois eixos. Primeiro, em como ele pode enriquecer o meu jogo, que eu já tenho, né, aplicado e visto os frutos, né? E como isso, e pensando muito nessa questão de acessibilidade, né, de facilitar o ingresso ao hobby, que, né, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, né? Então dá para deixar para abordar isso, né, daqui a pouquinho. Mas o que me deu esse cliquezinho foi que alguém fez um post no Reddit, RPG, né, que é bem geral, não é sobre o SR, é sobre RPG. E aí a pessoa perguntou lá qual vai ser a nova grande tendência, né, nos RPGs, né? E aí o Ben Newton, que tem sido ativaço, cara, tem sido muito ativo falando sobre FKR. Ele falou ele tem aquela newsletter dele, né, que ele junta ali notícias do meio OSR. Ele falou nos números 2, no 7 e agora no 8, que saiu essa semana, falou de novo, linkou lá um monte de posts, né, sobre FKR, tá quase que virando uma coluna permanente ali no newsletter dele, né. E aí ele fez uma postagem lá com o perfil dele, né, falando que ele acredita que a FKR vai trazer poderia trazer um benefício muito grande para streams, que ele pessoalmente, quando ele está assistindo e o jogo começa a girar em torno de regra, rolagem de dado, ele desintoniza completamente. Que eu também, cara. Mais ou menos eu também. Mais ou menos essa nossa experiência. E, cara, tem coisa, né, que você tá ali, não é só combate, mas às vezes assim, tá numa interação social maneira. Aí vem uma persuasão, não, peraí, eu tenho bônus, não tenho. Aí o cara abre o livro ali pra olhar, fala, cara, que isso? Arbitra ali na hora, cara. Cria ali arbítrio que faz sentido. E isso me estressa também. Assistindo, assistindo me estressa, eu saio do canal. Agora, jogando, cara, é horrível. Eu não me dou bem com esse tipo de interação, né? De você quebrar a narrativa pra ficar abrindo o livro e ver se o feat interage com aquela magia. Pois é, né? E assim, o termo que eles usam ali, né, no post é simulacionismo diegético. A diegese voltando aí. Porque é isso, né, Sim. cara? É um simulacionismo que o que tá pautando o jogo não é a mecânica, é a narrativa, é a diegese, né? E aí, cara, pensando, né, nessa nossa cena nacional também, né? Claro, Critical Role, né, excepcional. Eu pus a arte aqui da Critical Role pra chamar, porque foi o gatilho lá em 2014. Sim, não, cara, e a produção. Mas a gente tem muita stream brasileira, né, que, Mas, do que eu tenho reparado, a gente tem explorado pouco, a gente tem pouca gente explorando
a riqueza que é uma stream com foco na narrativa. Mas você quer ver uma como a coisa, OSR cara? e o FKE. Eu acho que tem duas streams, particularmente assim, que eu conheço, de ter assistido parte, né, e tal, se enriqueceriam muito, e que eu acho que esses dois mestres já têm um jogo que puxa muito pra narrativa, né, e, cara, quem sou eu, né, falar, vocês têm que jogar assim ou não. Não, daí, né, cada um avalia, né, mas eu vejo isso muito nas streams do mestre Pedroca e do mestre Azecos. O Azecos, cara, eu assisti muito ali o Rolo Dado, né? Foi uma dos grandes elementos que me trouxe de volta ao RPG e tudo mais, né? Você vê em vários momentos que ele começa a ficar incomodado com as mecânicas e começa a suprimir as mecânicas, mas eu não sei se da forma mais adequada. Cara, eu também, né? Deixa eu fazer o parênteses de revelar aqui. Os pontos de vida e tal. Cara, que é 100% FKR isso. Mas quando você continua ainda alicerçado num sistema com muitas regras, aí fica uma coisa meio estranha, né, cara? E o próprio Pedroca, que, cara, tem lá um mundo dele extremamente engajante, uma coisa bem doida ali, uma coisa que, né, que você vê que ele tá realmente apaixonado por aquilo, porque eu acho que é isso, né, cara? O mestre tem que estar apaixonado pelo que ele tá trazendo ali, primeiramente, né? E aí, quando você faz aquele movimento de tentar encaixar o mundo nas regras e não ao contrário, e aí acaba vendo uma redução, assim, uma pasteurização daquela proposta inovadora. Então, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu também, tá? Eu quero incrementar, inclusive, o tio Gruntar, porque eu trocava muita ideia com o tio Gruntar, gente boa demais. O pioneiro aí das streams do Piniquim. E, cara, ele também é um cara que de vez em quando se incomoda com a regra e larga a mão. O Dan caiu, o guerreirão dele caiu lá do alto, ele nem olhou a altura de dano, o personagem caiu, virou patê e pronto. Então, ou seja, você já tem ali elementos FKR e OSR neles. O Azecos também, cara, acompanhava muito a stream do Azecos. E eu reparava como você, que em alguns momentos a regra ela atrapalhava a proposta do jogo. Por quê? Porque é um sistema extremamente carregado em regra e toda hora você para, a dinâmica tá maneira e você para confirmar uma regra. Eu acho que, também quem sou eu, né? A gente tá aqui só fazendo uma reflexão. Especulando. Mas eu acho que, de uma forma geral, a stream ficaria mais rica se ela desse mais peso à narrativa e, na verdade, ao invés de você distorcer o seu jogo pela regra, na verdade, a regra vai ajudar o seu jogo. Eu falo que a OSR é amiga do mestre, né? Porque esse Ruling Not Rules, ele é extremamente favorável para um jogo fluido, cara. E eu concordo plenamente contigo. A FKR, se pudesse resumir bem, é pegar esse preceito lá, o Rulings Not Rules, e aplicar ele a tudo. Sim, sim. Não é só né, as situações que não estão cobertas pelas regras. Não. Propositalmente, nenhuma situação está coberta pelas regras. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Elas estão cobertas pela narrativa. Exato, a narrativa, o que faz sentido, o que é plausível, né, tá guiando. É a força motriz, né, que está ajudando os jogadores e o mestre a fazerem a leitura, fazer aquela imagem mental do que está acontecendo ali, né? Sim. Ô Rafa, mas pra gente encaminhar pro final, tem dois conteúdos que eu queria debater com você, pelo menos rapidamente, pra gente fechar esse XP da vez, que é uma coisa que que eu tenho refletido, né? A gente faz... É muito comum na OSR você buscar um sistema mais simples, mas tem acontecido às vezes movimentos que reduzem ele a uma página. E isso é muito legal para one shot, para apresentar o sistema, para iniciantes, que a gente vai falar disso. Mas assim, quando você não reduz tanto, mas você ainda tem um sistema ali que te suporta um jogo mais sólido, ele alimenta a possibilidade de campanha. Eu joguei campanha com a Rule Cyclopedia, claro que a Rule Cyclopedia é um tomo gigantesco, né? Mas eu não usei metade do livro, porque a gente foi até o nível 10, e campanha que demorou anos, né? 5, 6 anos, 4, 5 anos de jogo. E eu fico pensando assim, a gente tem, por exemplo, não sei se a galera sabe, a campanha mais antiga em vigor, né, que está ainda, que acontece ainda, é o Blackmore, que é anterior ao D&D, né? Ele começou 72. ainda no 72, então começou, eu achava que era 71. Então, assim, há uma discussão sobre se é 71, 72, mas ou seja, tem aí, né, 48 anos de vida.
Uma campanha quase que... 50. Oi? Quase 50. Quase 50 anos de vida, uma campanha que tá ativa até hoje, com construção de mundo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você pensa dessa pegada de você começar sem mundo, porque o que é comum hoje? Você pega, né, vamos jogar em Eberron, o cara compra o livro, lê tudo, vira o professor, vira o mestre do... O mestre não, porque a gente tá falando de mestre do jogo aqui, mas vira sei lá, o senhor, o lorde do cenário, não sei nem como é que chama isso, o advogado do cenário. Enfim, domina todo o cenário, prepara tudo e fala, agora eu vou jogar aqui. Mas, cara, as campanhas mais longas e as que eu gostei mais foram 2 na Cyclopedia, mas também na terceira edição, campanhas muito longas, D&D terceira edição também, estou incluindo aqui. Eu não tinha um cenário inicial, né? Eu tinha um ponto de apoio ali inicial e dali a gente ia construindo o mundo, às vezes por geradores, às vezes por... Chegou um personagem novo, contou uma história de um canto e ali virou um cenário. E isso ia sendo colorido mais ou menos como foi Blackmoor, por exemplo. O que você acha disso em relação a FKR, a essas campanhas? Então, cara, ó, eu acho que, primeiramente, né, essa questão dos sistemas, né, enxutos e tal, eu acho que existem 2 leituras possíveis. Uma coisa é eu querer criar ali um sistema, né, que dê conta de tudo. Né, um sistema, digamos assim, com pretensões exageradas e falar, pronto, está aqui um sistema, né, que vai te permitir, né, jogar uma campanha e tal. Em geral não vai dar certo, porque o sistema que tenta preencher tudo, né, e ao mesmo tempo trabalha com o escopo de regras leves, né, rules light, ele obviamente vai tender ao fracasso. Agora, se você trabalha com elementos bem básicos, né, e você deixa lacunas propositais para que o mestre e a mesa como um todo vão preenchendo, vão ampliando conforme isso vai sendo necessário, que é a forma como naturalmente se desenvolveu, né, de forma orgânica, essa campanha de Blackmoor, né, e o Greyhawk e vários outros que a gente tem relatos, né, aí me parece que é o caminho. E me parece que é o caminho não só do FKR, mas que do próprio surgimento do RPG. Que você tem ali uma estrutura mínima, né? E aí todo o resto, o edifício vai sendo construído ao redor, né? E tem tudo a ver com aqueles ensinamentos que estão lá nos livretinhos, né? Do AD&D, né? De como começar uma campanha. Sim. Você cria lá uma cidade inicial, você cria uma masmorra com tantos níveis, você cria alguns locais de interesse. Você não precisa estudar todo o cenário antes, né, cara? Não. E a gente comentou, cara, isso no último XP sim, da vez. Vamos ver se você lembra. A gente comentou assim, o Arneson estava pensando, por exemplo, numa viagem, o pessoal tinha que passar por um pântano. Só que era as guerras napoleônicas. Aí um cara veio e trucou ele, falou assim, não, peraí, no norte da Itália aqui não é pântano, isso aqui é uma região de planalto, de montanha. Não é horrível. Aí eu penso assim, é claro que a gente vai registrar, não significa que se a galera viajou para o norte daquele vilarejo tinha um pântano, não vai virar uma montanha depois. O ponto é, eu não preciso de antemão saber se no norte daquela terra tem um pântano ou não. Aquilo, às vezes aquilo não me interessa agora, mas amanhã eles vão viajar pra lá. Tem um pântano, pronto, eu não preciso ir consultar. E aí eu registro e esse mundo vai sendo construído a partir da demanda. Cara, essa experiência eu já fiz ela umas 2 vezes, de você ir construindo o mundo a partir do zero mesmo, no ponto de apoio ali do Keep on the Borderlands. Pega aquele microbioma e ele é o seu ponto de apoio, o resto é um mapa em branco. Aí chega um cara e fala, eu sou um elfo das montanhas eu sou um elfo das florestas azuis. Aí criou uma floresta azul no norte. Eu sou um anão das montanhas de ferro ao leste. E aí, cara, às vezes por uma frase de um personagem e por demanda, por geradores, esse mundo vai ganhando um tempero da mesa que é incrível, cara. É incrível. É incrível. Sim. É o Play Words, né? Também. Sim, vai criando o seu mundo ali, cara. Cara, isso é uma experiência impagável pra mim, impagável. Vilarejo, daí você cria a área local, daí a área local você cria toda a nação, depois o continente. E claro, você não precisa fazer isso. O que eu tô dizendo é, digamos, o que poderia ser. Você pode criar uma área, uma região e jogar nessa região por 50 anos. Por 50 que é o que eles estão fazendo ali no Blackmoor. Sim. É assim, é claro, você não precisa criar tudo, mas eu quero dizer assim, o criar sob demanda tira um peso de uma preparação prévia
E de acontecer, por exemplo, por que eu não gosto de Forgotten Realms, né? Sempre que a gente ia jogar mestrar em Forgotten Realms, eu torci o nariz e falei, não quero. Por quê? Porque vem essa coisa, a gente vai viajar de barco aqui. Ah, não, mas nessa região tem as ilhas, o pirata não sei o quê. E nessa cidade tem o deus tal e tal, tal, tal. Cara, fala sério. Ó, eu tava ouvindo uma entrevista do Ed Greenwood, que é um cara muito, muito bacana, né? E aí perguntaram pra ele, já te corrigiram alguma coisa do teu cenário? Ele deu muita risada e falou a toda hora. Então, cara, até ele, porque é impossível você saber tudo, ponto, né? A coisa tá tão doentia que tem cara querendo questionar, trucar, né? Usando o próprio autor, sim. E aí os caras querendo trucar o Ed Greenwood, cara. Então, porra, vá, né? Enfim. Fica só o que fazer, E né? nem é o objetivo, né? Mas assim, cara, muito legal isso. E pra gente ir caminhando pro final, eu pensei também nessa ideia de assim, como o peso do jogo ele tá na narrativa, eu imagino, eu tenho falado sobre isso, né? Eu falei na semana passada no XP da Vez com o Hernando sobre RPG Educação, e eu fiquei pensando sobre quando você vai apresentar isso para uma pessoa nova, para uma criança, para uma pessoa que nunca jogou RPG, não é um jogo focado na narrativa, muito com foco muito real, como a FKR, muito atrativo para apresentar um RPG para iniciantes, Rafa? O que você acha disso? Cara, eu acho totalmente. Né? Entrou um jogador novo na minha mesa tem umas 2, 3 semanas e foi assim, liso. Até assim, ele é um jogador novo na minha mesa, mas não é um cara tão novo, né? Um pouco mais novo que eu, né? Mas já é adulto, né? E a dificuldade que tem, né? E isso foi com ele, mas com outros também, é os vícios que o pessoal traz de jogar jogos, né, de RPG eletrônico. Que aí você já chega com uma ideia de build, de não sei o que, sabe? Eles trazem essa experiência. E claro, se estivessem jogando um D&D quinta edição, isso casaria perfeitamente. Mas aí eu tenho que explicar, falando, olha, esquece esse negócio de build, esquece isso, vamos aqui, ó, isso funciona assim, assim. Aí, claro, a pessoa não tem dificuldade nenhuma para entender, né, porque é simples, elementar, né, a gente está contando uma história junto aqui. Quando surgir alguma dúvida, eu peço para você rolar, no meu jogo isso significa rolar 2d6, e aí a gente vai vendo o que acontece, eu vou narrando, a gente vai conversando e a coisa vai se desdobrando. Cara, a galera pega assim. Você não precisa de mais do que 2 minutos. Cara, né? eu tenho feito de uma forma provocativa, né? Ofertado o D&D original. Claro que eu montei dentro do Roll20 uma estruturinha pra ele ficar mais claro pra mim. Mas eu tenho ofertado ele como sistema, porque eu penso assim, né? Uma vez que a gente tem o espírito do old school entranhado, né? Você tem essa mentalidade muito clara que o jogo é focado na narrativa, que a mecânica vai vir quando for uma aposta, ele fica muito fácil para eu mestrar. Eu me sinto muito confortável hoje mestrando no sistema OSR, porque eu sei que eu preciso explorar a narrativa com o jogador para eu encontrar uma aposta real. E se essa aposta não estiver clara, não tem dado. E eu tenho percebido, mestrando um evento para iniciantes, para muita gente que nunca tinha jogado RPG, que isso é muito fácil, cara. Porque na prática é assim, senta e joga. Senta e joga. E nessa narrativa em construção, a gente vai explorar a narrativa para ver onde tem algum elemento de aposta às vezes. Porque uma coisa que me assusta, eu reparo às vezes no grupo do Facebook da quinta edição, alguns que eu participo, é que chega um iniciante e fala assim, eu tô querendo começar a jogar, o que eu faço? E cara, 90% das respostas são, leia o livro, leia o livro, leia o livro. Aí eu fico pensando... Eu recomendaria ler um livro, mas não o livro do jogador do D&D. Eu recomendaria, leia Lacona. Exatamente, cara. É o XP OSR. Fala assim, cara, lê a fantasia do Apêndice N, né? O Conan, o Fritz Lieber, Michael Moorcock, né? Lê essa... Assim, isso é um XP que tá muito além de você estudar mecânicas pra poder montar um personagem, né, cara? Esse carinha que entrou na minha mesa agora, quando a gente foi criar o personagem dele, ele teve dificuldade. Porque eu tava dando esse parâmetro bem livre, que é a forma como o Arneson fazia, né? E ele queria fazer uma build, Eu falei, cara, ó, quer saber? Que personagem que você quer? Diz aí
eu curto Sherlock Holmes. Beleza, então tá, gostei. Aí a gente começou a trabalhar essa ideia do que é o Sherlock Holmes, coube direitinho. Aí o outro cara falou, eu queria o Legolas. Opa, então vamos lá. E deu certinho, cara. Funcionou muito melhor do que olhar por build, por não sei o que, cara, sabe? porque eu reparo assim que é comum, e aí não é nem culpa do iniciante, mas ele tá ali, ele viu um RPG, viu uma stream, achou legal. Deixa eu ver o que é. E, cara, a maioria fala assim, leia o livro. Eu não acho que é errado ler o livro, porque o hobby, ele tá muito... ele namora e anda de mão dada com leitura, né, cara? O XP, tudo é XP, eu brinco aqui. Mas quando você tá lendo o livro pensando na mecânica, a mentalidade vem natural de o que eu posso pegar combinado com essa habilidade para aumentar o meu CA? O que eu posso pegar para me curar numa situação de combate assim? Ou seja, a sua mentalidade vai sempre pensando em estratégias de combate, estratégias mecânicas de combo. E às vezes você não dá o peso real à narrativa, cara, o jogo que vai ser construído na mesa. Então, pra mim, o iniciante, ele é muito... Ele chega de forma muito fácil na OSR. Porque ele chega, senta e joga, ele não tem que saber quilos de livro, e ele vai se familiarizando com a regra devagarzinho, e são regras leves. E eu acho muito atrativo, cara. Eu não tenho experiência de jogar com crianças, né? E não tenho nenhum parente. Eu também não, também não. Mas pelo que eu vejo muitos relatos, né, tanto assim o pessoal gringo do meio FKR, né, e tem o Saulo lá também do grupo do Telegram que compartilhou lá que estava jogando com o filho com uma abordagem mais FKR, mais freeform. O pessoal diz que é sucesso, e me parece que faz realmente todo sentido, né? Porque para criança que já brinca de faz de conta, que é algo inerente ao próprio desenvolvimento humano. Seria, né? O FKR fácil, né, cara? Não tem só colocar umas regrinhas ali no faz de conta natural dela. Não é nem regrinha, é só uma mecânica de resolução de conflito. Isso, sim, né? sim. Porque a regra, a própria narrativa que dá, né? Sim, que pode ser até um pedra, papel, tesoura, né, cara? Sim, não precisa, né, cara, de muita sofisticação. Muitas vezes, né, a solução está na simplicidade, né? E aí, só para fechar essa questão que você falou aí dos livros, né? Só para deixar claro, a FKR defende muito essa questão de você tomar livros como referência. E aí, mas aí muda a relação. Um livro de regra, ele entra como uma literatura que vai te inspirar, não como uma coisa que vai formatar o teu jogo. Mas você está lendo ali, de repente, o livro de cenário de Golantra ou de Forgotten Realms, você vê, que legal isso aqui. Você está lendo lá o livro da 5ª edição, do D&D da 2ª edição, de Dragon Quest, de GURPS, sei lá, gostei disso aqui, desse elemento aqui. Tanto quanto se você estivesse lendo Conan, se você estivesse lendo Fritz Leiber, né, ou qualquer outra coisa, lendo Duna, né, e incorporando isso como algum elemento do seu mundo, de repente algum monstro, alguma tecnologia, né, alguma coisa diferente assim. Sim, né? Então, cara, tudo vira fonte de inspiração. Tudo vira XP. Aquele título do livro lá do Patterson, Playing at the World, vira ainda mais significativo, Sim. Cara, porque o RPG, o que o RPG significa, né, cara? Ele é uma ruptura com uma tradição muito grande. Né? Ele é um jogo novo, em um contexto de poucas inovações nesse âmbito, porque ele quebra completamente o paradigma na medida em que não tem um tabuleiro. O tabuleiro do RPG é na mente. Independentemente se você usa miniatura ou não, isso daí é indiferente, isso daí é uma questão secundária. Né? O RPG, aquilo lá é uma representação. Né? O RPG acontece na mente, só na sua mente. Na imaginação. Eu falei com a Bárbara, vamos ver se você concorda. Eu falei com ela, eu falei assim, cara, o RPG, ele é o teatro da mente. Ele tá na sua mente em construção e em construção coletiva, né? Quando é um jogo coletivo, quando não é solo. Ele tá na mente dos jogadores ali em construção. O tabuleiro, ele é mais uma ferramenta que você pode ou não usar. Você pode dar uma aula usando um laser, ou não. Pode dar uma aula usando PowerPoint ou quadro. Você pode dar uma aula só falando. Não muda a essência da mas tá tudo na mente. Pra mim, hoje ficou muito claro, depois desse papo com ela, que a gente chegou nessa conclusão, né?
que, cara, não existe uma disputa entre grid e teatro da mente. O conjunto RPG, ele é a criatividade que tá em construção na sua mente. É a imaginação. É a imaginação, né, cara? O tabuleiro é uma ferramenta que você pode usar para localizar de forma mais didática, se você achar que dentro daquela experiência cabe. Exato. Cara, muito bom, totalmente. muito bom. Não é? Eu também tô pensando por aí, cara. Chegamos nessa conclusão num papo lá com a Bárbara e com a Carol. E é uma coisa que eu tô começando a refletir sobre isso. E agora, pra gente fechar, tem o momento final jabá, né? O Rafa tem um artigo, o Free Kriegspiel Revolution. Ele vai pronunciar melhor que eu. E é um dos autores do Caves and Hacks, um sistema que está ainda no modelo alpha, mas é um retroclone do Dungeons and Dragons BX de 1981, sob a ótica do Primer, né, do Quick Primer. Então, Rafa, momento jabá. Tá, é isso aí. É, né? Só isso. eu vou deixar os links, tá, do Masmorreiros, que é o blog dele. Falar, né? O meu blog é masmorreiros.blogspot.com, né? E tem lá o agora você tem que mudar ali, ó. Ele tá assim, Dungeons and Dragons, OSR e adjacência. Agora tem que ser assim, FKR e o que veio, né, depois. Mas é que não muda muito, né? Não, cara? eu tô só implicando. Não, eu entendi a brincadeira, mas no fundo a gente tá falando da mesma coisa, né, cara? Eu ainda tenho pra mim que a OSR conversa bem com a FKR e há um espaço de interseção bem saudável ali. Mas eu acho que a FKR traz algumas lições próprias, que aí... Sim. Não sei, eu quero dizer assim, eu penso assim, quem gosta do BX, quem gosta do AD&D do Gygax, ganha muito se entrar um pouquinho na FKR e aprender um pouco desse XP e trazer pra melhorar o seu jogo, né? Cara, porque assim, se o D&D, ele surge desse Free Kriegspiel, então é óbvio que o Free Kriegspiel ele tá contido no D&D. Agora, o D&D não necessariamente pode ser identificado ao FKR, porque o D&D já significa a incorporação e, sobretudo, a comoditização do formato. Sim, a dificuldade para o Gygax ali, para o Arneson, né? Mas parece que esse esforço de realmente transformar em regras, né? Foi do Gygax, sim. Foi do Gygax. Ele era um designer muito vigoroso, né, cara? Ele era muito vidrado em regra, em jogos, jogava muito jogo. E ele conseguiu, querendo ou não, eu penso assim, o Arneson é um cara, ele teve a ideia genial, né? Ele é um gênio. Genial, mas eu penso assim, foi um casamento muito bem-vindo ao hobby, porque o Gygax, ele tinha um poder de converter boas ideias em produtos de uma forma sensacional, e isso ajudou muito ao hobby na época, né? O Major Wesley, lá, o criador do Braunstein, ele fala, cara, se eu não estou enganado, é ele que fala numa entrevista, falou assim, olha, sinceramente, né, se não fosse o Gygax, o RPG estaria sendo jogado aqui por, né, talvez uma dezena, uma centena de pessoas aqui entre e não Chicago, seria o que virou, Minneapolis, né, e pronto. Porque o Gygax, ele é aquele cara, aquele cara aplicado, né, aquele cara com não só isso, né, porque a gente pode, que não pode sossega, né, cara? E lançou o AD&D... Cara, o AD&D saiu em 74, ele já começou pouco tempo depois ele já começou a trabalhar... Na verdade, ele lançou em 75 o Greyhawk. E ali ele começou a trabalhar no AD&D, cara. Ele aí lança o AD&D, vai fazer o desenho Caverna do Dragão. Antes, ele tem jogo pra caramba, cara. Ele tem um monte de board game que ele lançava, né? Ele frenético. É um cara assim, absurdo, né? Com certeza. Bom, ô Rafão, brigadaço, cara. Foi mais de hora de papo de novo e a gente ainda nem abordou tudo que eu queria. Então teremos um terceiro tempo em breve. Muito bom, cara. Você tem que me contratar aqui. Você já é o coautor do canal. Cara, é um prazer imenso. Financeiros aí, né? é um prazer imenso. Dividir o prejuízo, né? Tem que dividir o prejuízo, porque na verdade o canal só dá gasto. Prazer imenso, cara, navegar por esse XP FKR que eu acho muito legal e, cara, bom demais, brigadaço. Valeu, cara, eu que agradeço, tamo aí. Valeu, galera!